O que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no país, quando falamos da arte de fazer quadrinhos ou mangás, temos sobrando em talento, e por isso continuamos com a nossa saga O Futuro da Arte no Brasil. E a obra que você verá hoje é insanamente frenética e viciante. Então vamos com tudo, pois agora você verá a análise de Sense Life de Caio Ulisses. Eu sou o Mac, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakas. E hoje, ou melhor, a semana toda, continuarei analisando a arte de diversos artistas brasileiros, então não deixe de seguir o canal para mais. Bora lá! A capa de Sense Life, a primeira imagem do primeiro capítulo, entrega um personagem em posição central, com postura firme e elementos típicos de um conflito. Mas antes de focarmos no estilo aplicado na sua composição e gestualidade, vamos falar do cenário. Ao contrário do personagem, o cenário não recebe linhas pretas e contorno e tem um tom nas suas cores consideravelmente mais ameno do que na figura central, o que traz dois efeitos, tanto de suavidade quanto de ferramenta auxiliar para destacar o protagonista. Mas ainda não é isso que eu quero focar agora. Eu quero que você perceba o dimensionamento da catástrofe que acontece ao fundo. Claro, eu sei que você está percebendo que temos escombros, destruição e muita poeira sendo levantada. Mas olhe melhor, vejam aquelas nuvens ali ao alto, vejam como essa composição é feita. As nuvens cercam o maior prédio da ilustração de uma maneira completamente circular, como se estivessem orbitando a construção. E meu amigo, para uma nuvem se comportar dessa maneira, de um modo a formar esse tipo de ciclone, é porque temos algum efeito de poder muito grande aí. Ou talvez isso seja uma tentativa de trazer essa sensação. Ou seja, eu acho que teremos alguns elementos sobrenaturais ou heróicos nesse mangá. Eu estou lendo pela primeira vez, então vamos ver exatamente o que será que isso significa. Mas antes de entrar no capítulo, eu vou continuar mais um pouco na capa. O personagem tem uma linha de contorno bem acentuada, bem espessa e bem marcante. Os olhos são grandes, ocupando uma parcela maior do que estamos acostumados nas maiorias das vezes, e que contrasta muito com a boca fechada, que ali, nesse momento, ocupa um espaço mínimo. Mas se eu tivesse que apostar, essa escolha é para refletir toda a expressividade que os personagens terão. Pense bem, o olhar por si já é algo expressivo, então um olhar com olhos enormes serão mais expressivos ainda. E se eu estiver certo com toda a minha experiência em ler mangás, essa boca ínfima, quando tiver que expressar emoções, vai se alastrar de uma orelha a outra. Tudo na composição do personagem é feito para se destacar. As mãos são grandes e nos fazem ter um enfoque triangular entre cabeça, mão esquerda e mão direita. Eu não sei se vocês já viram aqueles desenhos em que os personagens não têm os braços e perna, tipo o do jogo Rayman. Ou por exemplo também o Mickey Mouse, que tem uma luva branca que destaca bem as mãos. Eles sempre usam essa técnica para evidenciar a gestualidade dessa maneira triangular, cabeça, face e mãos. Mas o que eu acho mais interessante nesse estilo ousado é a mistura de elementos um pouco mais infantis com essa pegada pesada e séria no estilo guerra ou conflito. Normalmente, quando o cara ousa assim e é tão assertivo como o Caio foi na composição, o sucesso é garantido, fenomenal, simplesmente fantástico. Quanto às partes menores, com efeito de embaçado lá no contorno do fundo, as nuvens e névoas, os preenchimentos texturizados na pele e sombras super bem alocadas, eu não tenho nem o que falar. É simplesmente tudo muito bem feito. Mas vamos agora de fato para a história do mangá e ver o que tudo isso vai significar para testar se minhas hipóteses estavam certas. A primeira página é bem psicodélica. Já contrasta com a capa. Agora ganhamos planos de fundos com cores extremamente vibrantes, algo que remete a um conflito interno ou a um pensamento pesado. Eu digo isso devido à fala dos primeiros balões, que são sobre sentidos e motivos para viver. Mas não só os balões. Aqui começamos a ver o ruído que o Caio aplica na composição, principalmente onde já é escuro. Temos não somente a camada em preto para escurecer a cor, mas também uma pegada mais forte no preenchimento com a caneta e nas achuras, que por acaso não são completamente ordenadas. Elas vêm em direções diversas e feitas à mão livre, no sentido que, mesmo sendo no digital, não há uma fixação para a correção dos desvios dos traços.
Em 2 momentos, os vultos reinam e o mistério fica bem pesado no ar, mostrando que o autor deve ter bastante influência e gostos por filmes, quadrinhos ou outras manifestações da arte que enaltecem o suspense e o terror, mas ainda não tenho certeza, vamos analisar mais. Os efeitos com cores são fantásticos, com certeza de alguém que já testou incansavelmente todos os efeitos e sensações que os pincéis digitais podem entregar, muito bom. Mas finalmente vamos para as composições em preto e branco. Primeiro, temos uma composição cruzada, um cenário na direita, um cenário na esquerda, um personagem na direita, o personagem na esquerda, só que em uma aproximação de câmera mais distante. Bem, até aí temos um compasso lento e toda a movimentação do personagem em demonstração de suas ações. Preenchimentos mais leves e uma utilização preferencial das achuras. Um destaque à arma ali como um único pertence além da carteira na sua casa, como se aquilo fosse uma chave ou um sapato, algo que estará sempre presente na sua vestimenta. Eu tô bem curioso para saber em que mundo estamos, então bora avançar um pouquinho mais. Mas olha, para um pouco. Eu li mais e eu tô surpreso. Tudo aqui me surpreendeu. Todo esse passo lento vai se transformar. Você tem que ver. Fique no vídeo, pois vamos falar como tudo vai mudar na preparação do cenário. Somos apresentados a outros personagens, ainda mais estilizados e expressivos, que me lembram muito, mas muito aos avatares da banda chamada Gorillaz, que eu adoro por sinal, então já me ganhou aí. Perceba que as cenas vão ganhando mais vida, o contraste vai ficando mais forte e a evidência das nuances dos personagens vão ficando mais claras, como se fosse uma bomba relógio com sua contagem regressiva prestes a explodir. O Caio tá preparando alguma coisa e eu tô começando a achar que o bicho vai pegar aí na história. Olha, os traços são belíssimos e muito originais. Leia, simplesmente leia. Essa é uma experiência que é importante você ter por você. Então agora eu vou focar um pouco mais no planejamento dos painéis, das sensações e do storytelling, beleza? Mas antes, um breve momento para dizer que temos algumas pegadas de humor bem relevantes na história, mas infelizmente não posso contar aqui, senão o alcance do vídeo fica bem limitado. E aí temos uma conversa bem informal rolando na mesa, com um novo conhecido que o nosso protagonista ajudou na rua e trouxe para casa. Um rapaz que estava doidão e parecia estar precisando de ajuda. Mas o engraçado é que a conversa, apesar de ser completamente formal e cheia de trejeitos, tem um quê filosófico bem presente. Inclusive é retratado no mangá, veja. Que porra é essa? Você é tipo aqueles desempregados que não fazem nada da vida e ficam buscando algum sentido pra vida que tem? Olha, cara, a vida não tem muito sentido. Você tá aqui por espontaneidade, não teve nenhuma vontade por trás da sua existência. Você faz o que quiser da sua vida. O sentido da minha é fazer tudo o que eu quero e tenho vontade. Lembra muito as típicas conversas filosóficas e bar, né? Eu curti bastante. E aí, basta um ding-dong, o tocar da campainha para todo o estilo mudar e se adaptar ao que o mangá vai entregar. Nesse caso, a mais clássica e bela porradaria. Temos uma visita que veio cobrar, digamos assim, algo do novo amigo do protagonista. Mas aí você vai precisar ler para entender. A câmera filma de baixo para cima e temos um personagem muito bem trabalhado e com um design bem fantástico. E essa angulação é engraçada. O Caio parece aqui um fotógrafo insistente e dedicado que procurou o melhor ângulo para que conseguisse colocar todo mundo dentro da foto. Temos os protagonistas, o corredor, a porta da sua casa e ainda mais 2 elementos lá no fundo. De cereja no bolo, ele ainda consegue captar uma bela iluminação. Olha só os feixes de luz vindos ali da janela. E eu tenho muita, mas muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo não vai deixar. Então deixa eu focar aqui nesta cena. Tivemos uma pequena preparação bem pensada e finalmente aquele relógio da bomba de contagem regressiva que eu falei estourou. Fantástico, eu estava esperando por isso, eu estava sentindo que ia ver algo incrível. E essas lutas que o Caio fez são tão boas quanto a do Scott Pilgrim. Caramba, os artistas brasileiros são os melhores mesmo. Temos o encarar dos olhos, o aperto de mão espremido, o socão que pega a distância para ser aplicado com toda a força, todo o apoio das linhas de ênfase radial e, claro, não podia faltar, uma distorção amigável e extremamente estilizada da cara recém-socada. Cara, que mangá divertido. Mas não pare ainda, veja. Olha o novo amigo do protagonista, olha essa história, cara. Desculpa a minha empolgação, aqui vocês estão vendo realmente um Mac que se deixou levar pelo entusiasmo de analisar essa obra. Que originalidade nos traços, que composição, que profundidade é essa que ele consegue dar com essa fumaça de poeira, contrastando com o piso de madeira que se estende verticalmente.
e aí emergimos em uma história fabulosa sobre pessoas normais que de alguma forma ganharam poderes inacreditáveis. Mas eu vou precisar falar sobre isso em uma parte 2. O Caio Ulisses, além de ser um excelente ilustrador, é um excelente roteirista. Ele tem aquilo que chamamos o necessário para ser um renomado mangaka. As misturas entre a transmissão da mensagem, a construção de um enredo que cative o público e uma arte que levante emoções. Ótima análise para eu fazer no feriado, eu me diverti muito. É isso aí, galera, já sabem a regra. Querem ver a parte 2 de Sense Life? Então não deixem de comentar pedindo essa obra aqui de novo. Só assim eu consigo ter esse feedback de vocês. Valeu, até mais, falou e tchau!